Olá pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Facebook do Bite Amigo Pet, o Bite que é a mascote da linha Pet da nossa Ouro Fino Saúde Animal. A gente está aqui mais uma vez para bater um papo sobre os nossos queridos animais de companhia, né, os pets. E hoje a gente vai falar sobre um assunto delicado, um assunto que precisa de um pouquinho de atenção, que é o controle, a prevenção de leishmaniose em cães. Eu tenho certeza que vocês têm lido muitas notícias sobre casos, surtos de leishmaniose. Enfim, hoje a gente vai trazer aqui para a nossa roda tudo sobre esse assunto. Você pode participar, você deve participar desse bate-papo, viu? É só você mandar as suas perguntas no WhatsApp 16 98181 8687 ou então escrever as perguntas nos comentários ou então mandar inbox, ok? A gente está aqui na companhia da nossa médica veterinária Andréa Savioli, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre leishmaniose. Boa noite, Andréa, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade. Boa noite, pessoal. Além da Andréa, claro, tá fazendo companhia aqui pra gente, né? A Belinha, que tá no colo da Andréa, e também tá fazendo companhia a Puki, essa sapeca aqui que tá só andando pra lá e pra cá, já fez um xixizinho ali, enfim, né, Puki? Que também eu tenho certeza que a Andréa já preveniu contra a leishmaniose, né? Estão prevenidas, estão aqui com a coleirinha, ó. Exatamente. Bom, pessoal, é um tema sério, a gente vai tentar deixar um pouquinho mais descontraído, mas é muito importante que você participe aqui da conversa, viu? Então escreva a sua pergunta nos comentários ou então, se preferir, mande inbox. André, primeiramente, né, a gente está sendo bombardeado de notícias, né, de casos de leishmaniose, né? Recentemente, Valinhos, que fica ali na região de Campinas, né? Na região metropolitana de São Paulo, tiveram casos. Tem alguma explicação para isso, Andréa? Na verdade, nós acreditamos que vai ser cada vez mais comum nós ficarmos sabendo de cidades, de áreas que não tinham tantos casos de leishmaniose começarem a ter e acabarem virando notícia, né? Isso é uma tendência, porque o que ocorre com a leishmaniose é que existe um mosquito, que ele transmite protozoário, né, causador da doença, e os mosquitos, de uma maneira geral, né, Ju, eles estão se proliferando, né? Então, se não há o controle desse mosquito, e se a gente sabe que esse mosquito ele está presente em todo o território brasileiro, não existe mais área livre de mosquito no Brasil hoje, nós vamos ter esses casos cada vez mais frequentes e com uma incidência cada vez maior. Ok, a gente vai falar melhor sobre o mosquito daqui a pouquinho, até do controle dele, mas antes, Andréa, o que de fato é a leishmaniose? Leishmaniose, então, ela é uma doença, né? Ela não é contagiosa, no sentido de que eu ter contato com o meu cão, eu não pego a leishmaniose do meu cão. Os cães não transmitem um para o outro, né? Nem tampouco eu vou transmitir para os meus cães. Então, ela não é contagiosa nesse sentido e por esse fato. Ela é uma doença que ela é transmitida, então, pela picada de um inseto transmissor. O que ocorre é que esse inseto, se ele picar um animal ou um ser humano que esteja contaminado, ele se infecta. E aí, a hora que ele picar um outro animal, ou um outro ser humano, né? Aí, no caso, a gente está falando dos cães, vai infectar esse animal, esse ser humano que não tem uma doença. Então, a transmissão ocorre através da picada do mosquito. Ela é causada, então, por um protozoário, como a gente falou, que é a leishmania, né? E essa leishmania, ela vai causar, uma vez que ela estiver na corrente sanguínea do animal, uma série de sintomatologias bastante severas, né? Vão se agravando, o animal vai tendo um comprometimento maior e mais severo, atingindo órgãos que são muito importantes, são vitais, e aí acabam, infelizmente, ocasionando a morte. Infelizmente. A seriedade dessa doença, então, pela sua explicação, é que ela é uma zoonose, certo? Exatamente. Justamente essa é uma das preocupações com relação à leishmaniose. Ela é uma zoonose na medida em que a gente vê essa doença tanto no cão quanto no homem, e existe
uma interação, né, entre o cão e o homem dentro do ciclo de transmissão dessa doença, como eu falei para vocês, sempre dependendo, lógico, da presença do mosquito, que é quem vai fazer o elo entre o cão doente e o homem doente, né? Mas é uma zoonose por esse fato. Tá certo, então. Vou dar um tempinho aí para você participar do programa. É só escrever as suas perguntas nos comentários ou então mandar inbox. Tem gente acompanhando esse bate-papo pelo Instagram, então também pode mandar as perguntas pelo Insta. A gente está tendo esse bate-papo aqui porque a nossa Orofino Saúde Animal acredita que faz bem cuidar dessa relação entre os homens e os animais. A gente está aqui há 30 anos reimaginando a nossa saúde animal. Ah, os pets! Como faz bem cuidar dessa relação que o mundo todo cada vez mais aprende a amar e dar valor. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Cativam com o gesto, encantam com o olhar, divertem com um salto. Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? Ah, os pets, como faz bem cuidar dessa relação. É ação e reação sem nenhuma cobrança. Quer dar a ele um presente? Leve-o para passear. Quer ver seu pet brincalhão? Comece a brincar. É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo e crescendo. E quando a gente vê, já estamos totalmente envolvidos. E no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Orofino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. É isso aí, a gente acredita que faz bem cuidar dessa relação, por isso que a gente está tendo esse bate-papo sobre prevenção de leishmaniose. André, interessante, né? No Twitter, né, da nossa Orofino Saúde Animal, a gente fez a seguinte pergunta. Você já preveniu o seu cachorro contra a leishmaniose? Das pessoas que responderam, 17% afirmaram que sim, 67% disseram que não e 16% disseram que não conhecem a doença. A gente teve aí um balanço e claro que não fizeram a prevenção, né, foram as pessoas que mais dominaram. Por que você acha isso? Ao desconhecimento da doença, afinal tem gente que afirmou aqui que não conhece a doença. Ah, o desconhecimento, sim. Existe uma questão um pouco, talvez, de negar, né, um pouco essa doença pela fragilidade que se coloca quando a gente admite que existe a leishmaniose no ambiente que a gente está, né? Então, talvez seja até mais confortável para as pessoas elas acreditarem que o mosquito, de repente, está na cidade muito próxima ou vizinha, mas não está na minha cidade, né? Ou está próximo a mim, mas não vai chegar no meu animal. É um desconforto gerado pela gravidade da doença, pelo que ela causa. Então existe a desinformação, existe um pouquinho da questão de encarar realmente essa doença como algo presente, né, em todas as cidades, algo que está aumentando, e aí a conscientização do se mover para a prevenção, né, do buscar a informação, do se mover para buscar a informação, do se mover para começar realmente a prevenção. É um processo. Como tudo que nos gera um determinado desconforto, a gente tem que encarar isso e começar a adotar essas medidas realmente. Segura aí que daqui a pouquinho a gente vai falar de prevenção. Porque antes, infelizmente, se o cachorrinho tiver leishmaniose, como que o proprietário fica sabendo, André? Tem algum sinal clínico? Existem alguns sinais clínicos, mas o que a gente tem que ter em mente é que não é todo cão que é infectado que vai desenvolver a doença, né? E dentro da população de cães, a gente tem uma parte que desenvolve essa doença e vai manifestar esses sinais clínicos rapidamente, e eles podem evoluir de uma maneira bastante rápida para sinais clínicos mais graves. Existe uma população de cães que vai ser picado, vai ser infectado e não vai desenvolver a sintomatologia da doença. Então, esses são os cães que a gente chama de portadores. Por quê? Porque eles vão ter o protozoário da leishmania na circulação sanguínea. Portanto, toda vez que um mosquito
picar o mosquito transmissor, obviamente, da doença, picar esse animal que tem esse protozoário, ele vai se infectar, portanto, ele vai transmitir para um outro animal, para um outro cão ou para o ser humano, mas esse animal, você olha para ele e você não detecta que ele tem a doença. Caso o animal ele vá desenvolver essa sintomatologia, independente do tempo que demore, desde o momento que ele é picado até o momento que ele começa a desenvolver, dentre os sintomas, né, o que a gente consegue visualizar no animal é uma sintomatologia que que se manifesta na pele do animal. Então, o animal com leishmaniose, ele vai ter lesões de pele que não cicatrizam, né? Ele vai ter uma queda de pelo em volta dos olhos, né, característica, uma queda de pelo em volta dos olhos. Vai ter lesão na ponta das orelhas. Aparecem também lesões nessa área do focinho, que são áreas, na verdade, são as áreas do rostinho do animal, onde a gente tem menos presença de pelo. Então, o mosquito, é mais fácil ele picar nessas áreas. Então, essas areazinhas onde o mosquito vai picar, e às vezes mais de uma vez, elas acabam desenvolvendo feridas que não cicatrizam, né? A gente chama de úlceras. A pontinha da orelha é a mesma coisa. E outra coisa também que a gente consegue perceber no animal, as unhas, elas crescem exageradamente. E esse animal, ele vai entrar no processo de emagrecimento bastante severo. Então, ele vai ter sintomatologia de um animal que está doente, que são, na verdade, não muito específicos. Emagrecimento, febre, falta de apetite, o animal fica moadinho, né? Isso pode ser de várias doenças. Essas lesões que a gente falou na pele, elas são mais características de um animal que tem a leishmaniose. Porém, é importante a gente entender isso. Nem todos os animais que têm o protozoário e que, portanto, vão estar transmitindo a doença para o mosquito transmissor, vão ter esses sinais clínicos. Então, tem que fazer exames também para diagnosticar. Exatamente. O diagnóstico ele é feito através de exames mesmo, isso para os animais que não têm a sintomatologia, né? E para os animais que têm também deve ser feito o exame para ver exatamente se aquela doença é a leishmaniose. Para os animais que não têm a sintomatologia, também é recomendado o exame para saber se esse animal é portador da leishmania ou não. Ok, André, a gente tem uma pergunta aqui do Tiago Ferreira. Ele perguntou por que não é feito um programa igual que é feito com a raiva, por exemplo, no caso da leishmaniose. Tem alguma explicação para isso, André? Olha, a explicação exatamente eu não tenho o poder de explicar por que não é feito, né? Isso na verdade, é uma atitude, é uma iniciativa do poder público, certo, né? E então, eu acho que isso é uma medida que vai ser tomada com o passar do tempo. Eu acredito que em algum momento vai haver esse tipo de controle, que é um controle onde realmente a gente tem o poder público assumindo a presença da doença, sua gravidade e tomando medidas para atingir toda a população. Mas até o momento, realmente, talvez até por a gente ter situações mais isoladas de leishmaniose, coisa que agora a gente está vendo que não está mais sendo assim, isso ainda não foi tomado como uma medida de saúde pública. Ok. Tem um comentário aqui bem bacana da Paula Silvério, ela é de Valinhos, interior de São Paulo, e ela disse que realmente está preocupante a situação por lá, o caso de leishmaniose, como eu falei no início do programa. E disse também que na casa dela todos os pets estão se protegendo com a Livre. É isso aí, parabéns pela iniciativa. Tem que fazer o controle, tem que fazer a prevenção. Parabéns, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a Livre, porque antes vamos explorar mais a questão do mosquito palha, né? A gente vai falar também das soluções a solução que existe para isso, né, no mercado para o controle, para a prevenção da leishmaniose, mas tem que fazer um controle ambiental do mosquito palha, Andréa? Ah, com certeza, né? Nós temos que entender que o grande vilão da história realmente é o mosquito. Então, a prevenção, ela é exatamente evitar que esse mosquito esteja no nosso meio. E isso começa com o cuidado com as nossas casas, com o nosso ambiente doméstico e o ambiente em volta das nossas casas, né? E aí vem a conscientização de todos estarem assumindo essa causa.
O que acontece? Esse mosquito, ele se prolifera onde tem matéria orgânica. Tá. Então, o que é a matéria orgânica para nós entendermos, né? Dentro das nossas casas, o que é como que a gente gera a presença dessa matéria orgânica? Então, matéria orgânica é resíduos de fezes e de urina dos nossos próprios animaizinhos. Certo. O nosso lixo doméstico, então o lixo produzido da nossa alimentação, né? Resto de comida. Resto de comida, isso é matéria orgânica. A própria vegetação que a gente tem dentro de casa, então principalmente as pessoas que têm árvores frutíferas ou uma vegetação um pouco maior, onde você tem a presença de folhas que caem e ficam no ambiente, os frutos que caem e ficam no ambiente, tudo isso é matéria orgânica. Então, a limpeza, né, tanto dos resíduos dos nossos cachorrinhos, né, quanto dessa questão associada à vegetação que está em volta da gente, é muito importante. Então, manter o mínimo de matéria orgânica. Quem tem muita vegetação no quintal, onde tem muitas áreas sombreadas, também é legal uma poda, porque o sol, a incidência do sol, ela também dificulta que esses animais, esses insetos, esses mosquitos fiquem e se reproduzam em larga escala. Então, eles preferem o quê? As áreas úmidas, as áreas sombreadas e a presença de matéria orgânica. É isso que a gente deve evitar com relação ao controle ambiental. Uso de inseticidas, desde que você contrate uma empresa que tem o know-how para fazer, né, especializada, ela vai poder olhar a sua residência e ver se é o caso de ser feito ou não. Mas como a gente não tem efeito muito residual desse tipo de aplicação de inseticida, o ideal realmente é essa remoção da matéria orgânica que a gente pode fazer sem custo, é só uma questão de hábito, né? Cuidando das nossas residências. Uma outra questão que pode ser, uma outra medida que pode ser tomada é o uso de telas. Certo. Né? As telas que a gente usa para evitar os outros tipos de mosquitos que incomodam a gente, né? O Culex, o Aedes, que é transmissor também de doenças importantes para os seres humanos. Então, essas mesmas telas que a gente coloca em portas e janelas vão impedir a entrada do mosquito transmissor da leishmaniose para dentro das nossas residências, né? Aí vocês podem pensar, mas isso eu vou ter esse impedimento, mas, por exemplo, existe algum momento do dia que isso fica mais crítico ou não? Existe. O legal é que esse mosquito transmissor, ele tem alguns hábitos, então ele vai sair do seu abrigo, do seu esconderijo, digamos assim, no anoitecer e à noite, tá? Que são justamente os horários do dia onde ele vai buscar para se alimentar de sangue, ou um homem, ou um animal. Então, o que acontece? O uso de telas nas janelas e nas portas, se quando começar a anoitecer, você tiver o cuidado já de se abrigar dentro de casa, principalmente em áreas endêmicas, né, pessoal, que estão realmente com esse surto, é legal esse cuidado. Então, não se exponha, né? Não vá passear com o seu animal nesse horário do dia, fique dentro de casa, tele a sua casa, coloque realmente esse hábito de remoção de matéria orgânica. Tudo isso são coisas que ajudam para a gente diminuir a população de mosquitos. Bom, vocês viram que o controle é além do que é feito apenas no animal, né? Tem que ter todo o cuidado com o ambiente, com o uso de telas, com o uso até cuidado na hora de passear com o seu animalzinho para evitar que a leishmaniose atinja o seu animal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o controle no animal, né, Puc? Tá aqui comigo já? Olha, quero dizer o seguinte, que você pode e deve participar desse bate-papo. A gente tem alguns minutos aí a mais de programa para você enviar perguntas e aproveitar esse momento para esclarecer todas as suas dúvidas. A gente vai exibir um material, na realidade um material até muito interessante, porque a gente vai dar uma quebradinha nesse assunto tão sério que é controle de leishmaniose, prevenção de leishmaniose, para falar de um assunto que gera muitas dúvidas, né? Porque a gente sempre leva o nosso animal no pet shop para o banho, né? Mas e quando a gente precisa dar um banho de emergência? O que será que precisa ser feito? Aí a gente fez um vídeo que a Andrea explica, né, quais são as dicas na hora de dar o banho no pet, e eu me aventurei a dar banho na minha cachorra. E é o que vocês vão ver agora.
O banho, quanto mais cedo você der, não é que um cachorrinho de 30 dias não possa tomar banho, mas quanto mais cedo você der, mais cuidados você tem que ter com esse animal, principalmente pelo fato dele não estar com todas as vacinas já tomadas, com a imunidade dele toda formada, digamos assim. Essa daqui é a Luna e hoje ela vai tomar banho. Nada substitui um banho dado por um profissional, só que às vezes a gente vai num domingo para uma chácara e a Luna acaba entrando na piscina, correndo na grama e fica suja, né? A primeira dica para um banho em casa é sempre o objetivo do banho. O objetivo do banho ele deve ser algo agradável, tanto para o proprietário quanto para o animal. Então, para que seja algo agradável, escolher uma temperatura da água que seja uma temperatura de morna um pouquinho mais fria se a gente estiver no verão e de morna um pouquinho mais quente se a gente estiver no inverno. Então vamos lá, a água tá morna, tá confortável para mim, então com certeza vai estar confortável para a Luna. A segunda dica então seria tampar a orelha do animal, né? Você faz um tampãozinho, pode ser com algodão seco, tá? Antes de iniciar o banho, porque é muito importante que o ouvido fique protegido. Né, Luna? Vai tomar banho, menininha! Tá bem tampadinho. Eles recomendam que comece pelas patinhas. Calma, Luna! Pode começar das patinhas para cima, tá? Por uma questão mais dele se acostumar com o contato com a água. Então você vai molhando ele devagarinho, vai conversando com esse animal de maneira bastante carinhosa, né? Vai relacionando todo um cuidado, todo um carinho com a sua postura corporal, o seu tom de voz, para que ele associe o banho com uma sensação agradável, uma relação agradável com você. E quando você estiver jogando a água na cabecinha do animal, procurar não colocar água diretamente. Coloca na palma da mão, vai jogando devagarinho, né? Isso, menininha. Todos os produtos eles devem ser adequados para aquele cão e, no caso, para cães e para gatos. Então, produtos veterinários, né? É para você não utilizar um produto inadequado. E existem dentro dos produtos veterinários uma variedade de produtos correlacionados com a cor da pelagem, o tipo da pelagem, né? A quinta dica é a secagem, que é o último processo do banho, né? Secar. Ah, meu Deus do céu. Para a gente ter certeza que esse animalzinho não vai desenvolver qualquer tipo de infecção fúngica ou bacteriana por ter ficado com a pele úmida, né, por um tempo prolongado demais, o secador morno, tá? A velocidade depende do animal, tem animais que eles se assustam muito com o secador e tem animais que logo no primeiro contato eles absolutamente não ligam para o secador. Não queira dar o banho rapidamente, nem secar rapidamente. A gente tem que fazer desse momento um momento realmente de cuidado, de conforto e bem feitinho. Não existe regra. O que a gente recomenda é que não seja menos do que uma vez por semana. Pessoal, eu suei pra dar banho nessa cachorra, viu? Meu Deus do céu, facilita demais, ainda bem que tem os pet shop, nossos parceiros, né, André? É isso daí. Que fornecem esse serviço, é só em casos extremos, mas quando acontecer, vocês já têm as dicas muito bem passadas e orientadas pela Andréa. Vamos lá, então, responder algumas perguntinhas. Vem cá, Puki. A Puki tá assim, agitada aqui. A Dani, obrigada, viu, Daniele, que está acompanhando pelo Bite Amigo Pet. Está perguntando, Andréa, se tem vacina para evitar a leishmaniose. Existe a vacinação como uma das medidas de prevenção da doença. Os animais, eles devem ser vacinados. E na verdade, a prevenção da doença, ela é um global de medidas. Certo. Né? Ela não é uma única medida. Então, a gente tem a medida ambiental, que a gente falou, cuidar das nossas casas.
Nós temos a vacinação e nós temos o encoleiramento, o uso de coleiras que têm atividade repelente ou de produtos que têm atividade repelente contra o mosquito da leishmaniose. Os animais vacinados, eles também devem ser encoleirados, porque eles vão estar vacinados, portanto, eles não vão desenvolver a doença, mas eles podem ser picados ainda pelo mosquito palha. Então, a coleira, ela vem como uma complementação da proteção que a vacina dá para o animal, para que esse animal também não seja picado. E a Puc e a Belinha estão encoleiradas? Estão encoleiradas. Vamos estão mostrar? Aqui com Mostra sua coleirinha para todo mundo ver. Estão lá com a coleira. A é coleira que é da cor livre. dela, né? É, exatamente. A coleira Mas tá tem uma cor que se aproxima com a da Belinha. Mas quais são, então, os benefícios? Vamos falar, então, da livre, André, dos benefícios de usar a coleira e como que deve ser esse uso. A coleira livre, ela deve, então, estar sempre no animal, né? É aquela medida que vai impedir que ele seja picado. E a coleira, ela tem duas formas de fazer isso. Ela repele o mosquito, né? E ela também mata os mosquitos. Então, ela tem uma atividade repelente e ela tem atividade de matar 95% até da população de mosquitos que vai chegar pertinho desse animal para tentar picá-lo. E 90% é a atividade dela de repelência. Ela vai ter uma duração de 6 meses. O que é importante para a coleira funcionar? Uma das coisas onde começa a atividade da coleira é a hora que você coloca ela no seu animal. Então, a distância entre a coleira e o pescoço tem que ser de tal forma, quando você coloca ela no pescoço, que ela não fique nem muito solta, tá? Porque senão ela não vai ter o contato com os pelos do animal, então ela tem que estar em contato com os pelos. Não pode também ficar muito apertadinho, porque senão ela vai incomodar esse animal, né? Vai causar outros tipos de dano que a gente não quer. E aí ela tem que rodar, ela tem que ter essa movimentação aqui no pescoço do animal. Porque através dessa movimentação e do contato com o pescoço, ela vai ficar confortável e os ativos que estão nessa coleira vão se espalhar. Então, eles começam a se espalhar nos pelos que estão mais próximos à coleira. E aí eles vão se espalhando para os outros, conforme eles vão sendo liberados da coleira para o animal. É importante travar 3 pininhos para ela ficar bem fixada, né? Certo. E cortar o restante para não ficar uma sobra de coleira ali, que de repente outro animalzinho pode morder, pode vir brincar, pode querer arrancar. Então, deixar ela bem colocadinha no pescoço é uma das medidas que a gente diz que pode fazer a diferença entre ela ter eficácia total ou não. Para ficar bem didático para quem está assistindo, tem que ser para ficar, né, essa coleira um pouco mais livre no pescoço, né, do cachorro, uns 2 dedos, um dedo e meio. Os 2 dedos que a gente fala não são assim, né? Eles são assim. Então, você coloca os 2 dedos nessa posição assim. Aqui, tá? Então, isso é suficiente para você saber que ela não está incomodando, ela não está enforcando, mas ela está tendo contato, tá? E isso vai depender um pouquinho também da pelagem do animal, né? Como a Puc e a Belinha, elas têm bastante pelo, assim, eu percebo aqui que existe um contato bem apropriado da coleira com os pelos e que tá bem cômodo para elas. Então, a bula da coleira tem tudo isso no passo a passo para a pessoa fazer certinho. Importante. Então, não vai ter dúvida. E a partir de qual idade já pode colocar no animal? Olha, a coleira, ela pode ser usada a partir de 2 meses, né? Aí vai um pouquinho da recomendação do médico veterinário também, é o que a gente sempre fala, né? Procure a assistência do seu médico veterinário, porque ele vai conhecer o seu animalzinho, ele vai conhecer a sensibilidade do seu animalzinho, a condição clínica do seu animalzinho. Então, ele vai poder recomendar, desde filhotinho, como que é a melhor medida de você estar prevenindo a leishmaniose.
mas ela pode ser utilizada a partir de 2 meses, ser colocada, e que, assim, como a gente tem muita diferença de raças e tamanhos de animais, às vezes eu falo 2 meses e de repente tem aquele pincherzinho 0 que 2 meses ele é um ratinho, então nem dá para colocar coleira, né? Então existe a questão de se ter o bom senso até, no sentido de qual que é o porte desse animal filhotinho, para ver se a coleira é a melhor medida mesmo. Exatamente. O Rafael é veterinário na clínica Dom Bosco. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Ele pergunta se a coleira livre possui estudos publicados sobre a sua eficácia e segurança. Sim, Rafael, a coleira livre, ela tem a eficácia e segurança dela asseguradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é justamente o órgão que regulariza a comercialização de todos os produtos veterinários. Então, assim como todos os outros produtos da linha da Ouro Fino Saúde Animal, que você deve, inclusive, conhecer, né, outros da nossa linha e utilizar, e espero que goste bastante, que esteja na sua rotina, a coleira livre ela também foi assegurada e quanto à eficácia e segurança, e isso foi feito através de estudos de eficácia e segurança. Andréa, o proprietário ele tem que pôr a livre e esquecer ou não? Tem prazo de validade? Como que é? Tem, a coleira ela vai estar ativa durante 6 meses, depois ela tem que ser trocada por uma coleira nova. Com relação ao animalzinho ficar com a coleira, a gente recomenda também o seguinte, pessoal. Quando você for dar banho, tira a coleirinha, né? Deixa ali guardadinha, dá banho no seu animal, que aí você vai ensaboar bastante, você vai enxaguar, seca os pelinhos, depois volta a coleira. Por quê? Porque o uso contínuo, né, a exposição contínua da coleira à água, ao sabão, acabam retirando um pouquinho desse princípio ativo que está na coleira. Então, a gente recomenda isso até para uma preservação maior de todo o potencial que a coleira pode oferecer em termos de proteção para o seu animal, certo? E com relação aos banhos, então, é essa preocupação, tá? Passou, né, secou, coloca a coleirinha, ela vai começar então a espalhar o princípio ativo novamente nos pelos e depois de um tempinho você já vai ter todo o animalzinho coberto pelos princípios ativos e a atuação dela perfeita. Ok, viram então? Aprenderam bastante? Lá no site ourofinopet.com tem mais informações sobre a coleira livre e também todo o portfólio da nossa linha Pet, ok? Para fechar, o nosso bate-papo foi bem esclarecedor e bem enriquecedor, principalmente para a gente que tem cachorro em casa, né? Saber tudo sobre a prevenção de leishmaniose. Infelizmente, assim, quando uma pessoa recebe o diagnóstico, né, ela fica um pouco inconformada. E é sobre até isso que eu vou, para a gente encerrar o programa, porque recentemente a gente recebeu, André, uma pergunta de uma telespectadora falando que fez o teste com um médico veterinário e deu positivo. E ela ficou inconformada, ela queria saber se tinha um novo teste para ela repetir e fazer o diagnóstico preciso. E aí, como que é? Existe, não existe? O que você pode orientar nesse caso? Existem testes que são utilizados realmente como testes ouro para o diagnóstico da doença, como a gente chama, né? E que, na verdade, nós recomendamos justamente para essa consumidora, e isso vale para todo mundo que tiver uma situação de fiz o teste e o animal deu positivo, converse com o seu médico veterinário, né? Porque existem testes que são bem mais específicos e vão conseguir esclarecer realmente de fato se esse animal ele está infectado ou não, né? E aí o próprio médico veterinário de confiança vai saber te orientar com relação ao que você deve fazer, como proceder com relação a uma notícia dessa que ninguém quer. Por isso que a gente fala sempre da prevenção. Nós vamos sempre falar para vocês, previnam, né, para não chegar nesse tipo de situação. Mas existem sim, a gente pode lançar mão de testes que realmente vão esclarecer totalmente a situação. Uma pessoa que está acompanhando pelo Instagram, né, nosso Instagram, comentou que fez um teste que deu falso positivo. O que pode ser isso, Andréa? Falso positivo
a gente não sabe exatamente, precisaria conversar mais com essa pessoa para saber, né, se esse animal dela é vacinado ou não é vacinado, né, mas pode acontecer. Os testes, eles têm um percentual, né, de, digamos assim, de assertividade, e aí você sempre tem um percentualzinho ali de um teste que pode tanto dar falso positivo quanto falso negativo. Isso faz parte de um exame diagnóstico, né? A gente não tem 100% de assertividade de exames diagnósticos. Por isso que a gente sempre preconiza, deu o positivo, faça um exame mais específico para aquilo que você está procurando, para você ter então a certeza daquele primeiro diagnóstico que saiu. E se infelizmente o caso for positivo, aí o médico veterinário vai passar toda a orientação do que deve ser feito? Exato, eu acho que assim, a melhor coisa é você realmente conversar com o seu médico veterinário de confiança e ver os procedimentos que vão ser adotados, porque existe casos e casos, como tudo quando a gente fala de um animal que está doente, né? Então tem que ver o estado de saúde, o estado clínico desse animal quando ele é diagnosticado com a leishmaniose, qual que é o grau dessa doença, quando foi diagnosticado, se esse diagnóstico é feito de maneira precoce, se ele é assintomático ou sintomático, ou se esse animal já está bastante doente, com comprometimento já de órgãos muito importantes. Então, tudo isso, na verdade, vai servir como um mapa de como eu vou seguir daqui para frente para o médico veterinário. O médico veterinário que vai avaliar a situação caso a caso e determinar. Então, como agora nós vamos fazer com esse animalzinho? É isso aí. Conte sempre com a ajuda do médico veterinário. Eles são os nossos melhores amigos nesse momento. E claro que a nossa Orofino Saúde Animal pode te ajudar nesse sentido. Afinal, a gente tem parceiros espalhados por todo o país e tem também a nossa equipe técnica. Então, para saber qual que é o profissional mais próximo a você, ligue no 0800 941 2000. Puck já veio aqui para se despedir da gente, né? A Belinha tá quase dormindo lá no colo da Andréa. Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, trazendo um assunto tão importante, tão delicado, mas enfim, acho que você passou a mensagem, que é a conscientização sobre a prevenção da leishmaniose. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos e a gente sempre reforça isso mesmo, vamos prevenir, existem todas essas medidas que nós falamos para vocês têm que ser adotadas e vamos deixar essa doença bem longe da gente, bem longe dos nossos pets. Isso aí, vou pegar a Puck para despedir do pessoal que nos acompanhou aqui pelo Byte Amigo Pet. Muito obrigada também ao Byte, que cedeu o espaço dele para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês ainda podem escrever nos comentários ou então mandar inbox, que depois a Andréa vai responder para cada um de vocês ou a nossa equipe técnica. Muito obrigada mais uma vez, a gente se vê em breve aqui no Byte Amigo Pet para um novo bate-papo. Até mais, boa noite, tchau, tchau.